Bom, fala galerinha, aqui é o professor Felipe Teles, um dos professores de Química lá do curso Unimais. Bom, e aí hoje eu tô aqui para falar para vocês a respeito basicamente de dois assuntos. E aí o primeiro deles que a gente vai começar a trabalhar é radioatividade. Qual é o raciocínio que a gente tem que empregar quando a gente fala em radioatividade? Lembrar primeiro o seguinte, que radioatividade ele é um fenômeno de origem nuclear. Então ele é um dos poucos fenômenos que acontece no núcleo do átomo. Todos os outros elementos, todas as outras reações que a gente trabalha, todos os outros assuntos que a gente trabalha dentro de química, a gente sempre acaba trabalhando com a ideia da eletrosfera, o elemento ganhar ou perder elétron. O único momento onde a gente mexe com o núcleo de um átomo é quando a gente está falando exatamente da radioatividade. Então a radioatividade é um fenômeno de origem nuclear e o elemento ele busca uma estabilidade nuclear. Ou seja, por algum motivo, esse elemento tem um núcleo instável, ou seja, a relação quantidade de prótons e nêutrons não é uma relação estável, não equilibra esse negócio aí, e um elemento ele vai ter um núcleo instável. Então, se ele é instável, ele tem um núcleo instável na realidade, ele passa a ter um fenômeno da radioatividade. Ou seja, ele vai começar a emitir partícula alfa, partícula beta e radiação gama até atingir uma condição de estabilidade. Ele também pode emitir outras partículas, ele pode emitir um próton e um nêutron, mas basicamente a gente fala sobre isso. Então a radioatividade é um fenômeno de origem nuclear, os elementos buscam uma estabilidade nuclear e eles vão emitir partículas e radiação até adquirir essa estabilidade. Como eu já tinha adiantado aqui a vocês um pouquinho, a gente vai falar basicamente de partícula alfa, partícula beta e radiação gama. Qual é o raciocínio? Dessas duas partículas dessa radiação, a gente precisa relacionar duas informações que são extremamente importantes, que é a massa e a carga dessas partículas. Bom, a partícula alfa. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a partícula alfa, ela é formada, ela é constituída por 2 prótons e por 2 nêutrons. E aí, se a gente relembrar que próton tem carga positiva, que nêutron não tem carga, e elétron tem carga negativa, e que dessas partículas, próton e nêutron, eles pesam uma unidade e elétron não pesa nada, se a partícula alfa ela é formada por 2 prótons e por 2 nêutrons, significa dizer que a partícula alfa ela apresenta 2 cargas positivas. E se cada próton pesa 1, cada nêutron pesa 1 e ela é formada por 2 prótons e por 2 nêutrons, obrigatoriamente a massa dela tem que ser igual a 4. Já a partícula beta ela é simplesmente um elétron. Ela tem elétron que tem origem no núcleo de um átomo. Então o elemento ele vai emitir um elétron. Se ele emite elétron, partícula alfa tem que ter carga negativa. E o elétron ele tem uma massa desprezível. A massa do elétron é praticamente zero. E aí a gente acaba desprezando, considerando zero. Mas lembra que ele é um valor muito pequeno, em comparação aos prótons e aos nêutrons, por isso que a gente acaba desprezando. Já a radiação gama. A radiação gama ela é simplesmente energia. Ela é uma onda eletromagnética. Então, qual é o raciocínio? Se ela é uma onda eletromagnética, ela não vai apresentar carga e ela não apresenta massa. Bom, é basicamente esse raciocínio que diferencia o nome partícula e radiação. Todas as vezes que a gente fala em partícula, a gente está falando em alguma coisa que tem massa. Ela é formada, ela é constituída por alguma coisa que tem matéria. Tanto a partícula alfa quanto a partícula beta se encaixam nesse conceito. Ah, Felipe, mas você colocou aqui que alfa tem 4 em massa, beleza, a partícula tem massa. Já agora, beta você colocou 0 em massa. Mas lembra que beta ela é um elétron que tem origem no átomo, no núcleo. E se ela é um elétron que tem origem no núcleo desse átomo, esse elétron ele apresenta massa. Só que esse valor de massa é muito pequeno que a gente acaba desprezando, mas existe um valor para a massa desse elétron. Então, por isso que ele ainda continua sendo partícula. Já a radiação gama não, se ela é simplesmente energia, ela não vai ter massa. E aí o seguinte, tem algumas questões que vão relacionar a questão do desvio do campo elétrico. Se você joga essas partículas, se a gente joga aqui partícula alfa, beta e gama em um campo elétrico, carga positiva e carga negativa, qual é o raciocínio básico? Quem é que passa direto sem sofrer nenhum desvio? Passa direto sem sofrer nenhum desvio as partículas que não apresentam carga.
Se não tem carga, não é atraído nem por placa positiva, nem por placa negativa. E a única que não tem carga é a radiação gama. Então, passa direto, sem sofrer nenhum desvio, a radiação gama. Já agora o seguinte, se eu tenho uma placa carregada positivamente, se essa placa está carregada positivamente, ela vai atrair carga negativa. E a partícula que tem carga negativa tem que ser a minha partícula beta. E só sobra a partícula alfa. Se eu tenho placa negativa atrai carga positiva. A carga positiva que eu tenho é alfa. Vai ser atraído por aqui, eu tenho a minha partícula alfa. Se a gente observar, existem desvios diferentes para a partícula alfa e para a partícula beta. Se a gente observar e prestar atenção direitinho, talvez meu desenho não esteja tão legal assim, tá? Mas eu desenho bem. A ideia é o seguinte, que beta ele sofreu um desvio maior do que alfa. Se beta ele sofreu um desvio maior do que alfa, isso por quê? Por conta da massa. Lembra, a partícula beta ela tem uma massa muito pequena. Se ela tem uma massa pequena, ela tem uma inércia pequena. Ou seja, é mais fácil a gente variar essa trajetória. Então é muito mais fácil mudar a trajetória de beta do que mudar a trajetória de alfa. Por isso, beta sofreu um desvio maior do que a partícula alfa. Tranquilo? E aí é o seguinte. E aí a gente vai falar do outro ponto, que são as leis de Soddy. Que é entender o que acontece com o elemento, o que acontece com a massa, o que acontece com o número atômico desse elemento, quando ele emite partícula alfa, quando ele emite partícula beta, quando ele emite radiação gama. Tá? Porque algumas questões, e já a gente vai resolver aqui, vão falar exatamente isso, perguntar pra gente quantas partículas alfa, quantas partículas beta um elemento emitiu, ou qual é a massa, qual é o número atômico desse elemento resultante após a emissão de alguma quantidade de partícula alfa, beta e da radiação gama. Vamos lá. Primeiro, quando a gente apresenta um elemento químico, sempre aqui em cima a gente apresenta a massa atômica. Aqui embaixo, que é o Z, que a gente apresenta o número atômico, que é a quantidade de prótons. E qual é o raciocínio? A partícula alfa, ela tem 4 unidades em massa e 2 cargas positivas. Todas as vezes que um elemento emite partícula alfa, se ele joga fora a partícula alfa, a massa vai diminuir 4 unidades, ou seja, se era A, passa a ser A menos 4, e a quantidade de prótons também diminui 2 unidades. Se era Z, passa a ser agora aqui Z menos 2. Então, para cada partícula alfa que um elemento emite, a massa diminui 4 unidades, a quantidade de prótons diminui em 2 unidades. Já agora para a partícula beta. Se ele emite partícula beta, lembra que partícula beta não tem massa e tem uma carga negativa. Então, todas as vezes que um elemento emite partícula beta, a massa permanece a mesma, mas a quantidade de prótons acaba aumentando em 1 unidade. E aí, para cada alfa vai ter esse comportamento, para cada beta vai ter esse comportamento. Exemplo, se um elemento emite 2 partículas alfa, se ele emite 2 partículas alfa, como cada alfa diminui 4 na massa e diminui 2 na quantidade de prótons, se ele emitiu 2 alfa, a massa vai diminuir 8 unidades e a quantidade de prótons vai diminuir em 4 unidades. Já agora para a partícula beta, mesma lógica. Se ele emitiu 1 partícula beta, a quantidade de prótons aumenta em 1 unidade. Se ele emite 2 partículas beta, a quantidade de prótons vai aumentar em 2 unidades. E a massa permanece sempre constante. E o último ponto que a gente tem para falar é a radiação gama. A radiação gama ela é simplesmente uma onda eletromagnética, ou seja, ela é energia. Se ela é energia, não tem carga e não tem massa. Ou seja, o elemento químico ele vai apresentar a mesma massa e a mesma quantidade de prótons. Se vocês perceberem, quando ele emitiu partícula alfa, quando ele emitiu partícula beta, eu mudei o símbolo do meu elemento. Era X, passou a ser Y. Por que eu mudei a forma como eu represento? Porque eu alterei a quantidade de prótons. E a quantidade de prótons é o que define o elemento químico, que é o que a gente chama de número atômico. Então, se eu mudo a quantidade de prótons, obrigatoriamente eu estou mudando o elemento químico. Já a radiação gama, como a radiação gama ela não altera a quantidade de prótons, o elemento químico permanece o mesmo, o símbolo permanece o mesmo. Em algumas questões, a gente vai encontrar a radiação gama representada aqui. Ele vai colocar um asterisco em cima desse meu elemento inicial.
Qual é o raciocínio, qual é a ideia dele colocar esse asterisco? Ele coloca esse asterisco para dizer que esse elemento inicial, ele é um elemento instável. Se ele é instável, ele tem um alto teor energético. Ele vai jogar fora a partícula, a radiação gama, que é energia. Se ele joga fora energia, o teor energético dele diminui. Ou seja, ele passa de um elemento instável para um elemento mais estável. E o raciocínio é, os elementos eles vão continuamente estar emitindo partícula alfa, partícula beta, radiação gama, até chegar um momento que eles vão adquirir uma condição mais estável. Lembra que radioatividade é busca de uma estabilidade nuclear. Então ele vai sair emitindo alfa, beta e gama até chegar um dia onde ele vai se tornar um núcleo estável. Quando ele se tornar um núcleo estável, esse elemento para de ser radioativo. Tá? E aí o seguinte, o último ponto que a gente tem para falar de radioatividade, na realidade fala dois raciocínios. A gente falar a respeito de tempo de meia-vida e a gente falar a respeito dos processos de fissão e de fusão nuclear. E aí vamos lá agora. Bom, gente, aí a gente vai falar a respeito de tempo de meia-vida. Qual é o raciocínio do tempo de meia-vida? O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que uma massa de uma amostra radioativa caia à metade. Ou seja, é um tempo específico, é um tempo determinado para cada elemento químico e a gente não tem como alterar isso, tá? É específico do elemento químico, não tem como você aumentar ou diminuir esse tempo de meia-vida, seja você reagindo, seja você aquecendo, enfim, simplesmente não tem como alterar o tempo de meia-vida. É o tempo que cada substância vai apresentar para que a massa dela caia à metade da minha massa inicial. Então é o seguinte, eu comecei com o valor de massa inicial, quando passar um determinado tempo, que é o tempo chamado tempo de meia-vida, essa massa vai cair à metade. Quando passar novamente outro tempo de meia-vida, essa massa vai cair à metade da que sobrou. Quando passar outra meia-vida, a metade da que sobrou. Se passar outra meia-vida, a metade da que sobrou e por aí vai. Ou seja, se está caindo sempre a metade, significa dizer que essa amostra ela nunca em absoluto vai chegar a zero. Ela nunca vai ser igual a zero. Por quê? Porque se ela está caindo sempre a metade, está sobrando sempre a outra metade. Eu concordo com vocês que se depois de muito tempo de meia-vida, o valor vai ser muito pequeno, a ponto de ser insignificante. Mas eu nunca vou poder dizer que vai ser exatamente igual a zero. Tá? Pode ser um valor desprezível, mas nunca igual a zero. Então, sempre quando você encontrar uma questão que fala lá, depois de determinado tempo, a radioatividade de uma amostra acaba. A radioatividade da substância chega a zero. A massa é igual a zero. Já está errado. Tá? Nunca vai ser necessariamente igual a zero. Então, é basicamente ficar usando esse raciocínio. Ele vai me fornecer o tempo de meia-vida, ele vai me dizer qual é o valor inicial, e ele vai dizer, depois de quanto tempo
resta tantos por cento da minha amostra. Então você vai fazer, começou com 100%, passou uma meia-vida, cai para 50%, outra meia-vida para 25%, 12,5% e por aí vai, tá? Bom, e o último ponto que a gente tem para trabalhar, para a gente começar a resolver as questões, é falar a respeito dos processos de fissão e de fusão nuclear. Bom, o que é o processo de fissão? O processo de fissão é o processo de quebra. É o processo de quebra do núcleo. É o processo que acontece na bomba atômica e nas usinas nucleares. Tá? O processo de fissão, que é aquele processo de você quebrar o núcleo de um átomo, ele vai acontecer. É um processo que libera grande quantidade de energia e é um processo que acontece na bomba atômica, ou seja, na explosão nuclear ocorre o processo de fissão e ocorre também em uma usina nuclear. O processo de fissão é um processo que acontece basicamente no seguinte: você tem um núcleo de um elemento radioativo, você bombardeia esse núcleo com um nêutron, tá? Então você pega um núcleo, bombardeia ele com um nêutron, esse átomo daqui ele vai se quebrar e vai formar novos nêutrons e átomos mais leves. Esses novos nêutrons que são formados, eles vão destruir novos núcleos que vão quebrar, produzir novos nêutrons que vão destruir novos núcleos que vão quebrar e por aí vai. Então a ideia básica é o seguinte: é um processo que depois que a gente começa, eu posso continuar ou não. Tudo depende do valor inicial da minha amostra. Se eu começo com um valor pequeno, eu tenho uma reação sob controle, que é o que acontece em uma usina nuclear. Em uma usina nuclear, eu obrigatoriamente preciso trabalhar com a reação sob controle. Por quê? Porque na hora que eu precisar parar, eu vou lá e paro. Interrompo o processo de fissão. Já agora, em uma bomba atômica, não. Uma bomba atômica, a gente faz um processo chamado de reação em cadeia. Qual é a ideia de uma reação em cadeia? É aquela reação que depois que você começa, você não consegue mais parar. Basicamente, é aquela ideia de você pegar peças de dominó e colocar empilhadas uma ao lado da outra. Depois que você derruba a primeira peça, você não precisa fazer mais nada para que a segunda peça caia, para que derrube a terceira, para que derrube a quarta. Ou seja, aquela reação que depois que você começa, você não tem mais como controlar, não tem mais como interromper. Então, é essa a diferença básica entre o processo que acontece em uma bomba atômica e uma usina nuclear. Os dois são processos de fissão, são processos de quebra do núcleo. A diferença é que em uma usina nuclear eu tenho uma reação sob controle. Já numa bomba atômica eu tenho uma reação em cadeia. Bom, e finalmente o processo de fusão. O processo de fusão é o processo de união de núcleos. União de núcleos. É um processo que libera mais energia que a fissão. O processo de fusão ele libera muito mais energia do que o processo de fissão. Só que o processo de fusão ele acontece em dois lugares. Ele ocorre nas estrelas e na bomba de hidrogênio. Tá? Então, o processo de fusão, que é o processo da união de dois núcleos, ele vai liberar muito mais energia. Mas ele é um processo que só acontece aonde? Ele acontece nas estrelas, acontece, por exemplo, no Sol. O Sol é constantemente um processo de fusão nuclear, tá? E é o processo que acontece também na bomba de hidrogênio. Só para a gente ter uma noção, a bomba de hidrogênio, para ela iniciar o processo de uma bomba de hidrogênio, para ela começar o processo de fusão, é necessário a energia liberada em uma bomba atômica. Então, bem entre aspas, é como se para acender o pavio de uma bomba de hidrogênio é necessária a detonação de uma bomba atômica. Então a gente explode uma bomba atômica, essa energia da bomba atômica ela é usada para começar e fazer o processo de fusão na bomba de hidrogênio. Tá? Então, quando a gente fala em radioatividade, são basicamente esses três pontos.
a gente falar a respeito das emissões de partícula alfa, beta e radiação gama, falar a respeito de tempo de meia-vida e falar a respeito dos processos de fissão e de fusão nuclear. E aí agora a gente vai trabalhar algumas questões, duas questões na realidade, que estão aí, aí na descrição do vídeo, para a gente revisar um pouquinho, falar um pouquinho, ver como isso pode aparecer dentro de alguma questão, tá? A primeira questão, e deixa eu apagar aqui para eu responder ela com vocês, fala o seguinte, ó. Bom, a questão fala o seguinte: uma das perguntas mais feitas aos geólogos diz respeito ao processo de determinação da idade de rochas. Para isso, eles utilizam um equipamento chamado espectrômetro de massa, que mede a quantidade relativa de diferentes isótopos existentes na rocha. A série de decaimento de um isótopo radioativo pode se dar em uma só etapa ou envolver várias, como a transformação do urânio, e aí ele colocou aqui do urânio 238 em chumbo em Pb 206 82. Esse método é muito utilizado para determinar a idade de minerais isolados, sobretudo cristais de zircão. Aí ele fala: considerando as informações, o número de partículas alfa e beta negativas emitidas na série de decaimento. Então o que ele quer fazer é o seguinte: ele está dizendo que o urânio ele emitiu partícula alfa, emitiu partícula beta para se transformar no chumbo. E ele quer simplesmente determinar que a gente descubra na realidade quantas partículas alfa e quantas partículas beta ele emitiu. Primeira coisa que eu tenho que lembrar: das duas partículas entre alfa e beta, qual é a única partícula que vai mexer com a massa? A única que mexe com a massa é alfa. Então eu vou começar a olhar alfa. Primeira coisa que eu tenho que analisar é o seguinte: eu tinha a minha massa inicial era 238. A minha massa final foi 206. Ou seja, esse elemento ele perdeu quantas unidades de massa? Ele acabou perdendo aqui 32 unidades de massa. Saiu de 238 para 206. Então ele acabou perdendo aí 32 unidades de massa. Eu sei que cada partícula alfa faz ele perder quanto na massa? 4 unidades. Então ele variou 32, eu vou pegar esse 32 dividido por 4, que isso daqui vai dar 8. Significa dizer que esse elemento químico, ele acabou emitindo 8 partículas alfa. Porque se ele emitir 8 partículas alfa, como cada alfa perde 4, 8 vezes 4, 32, e foi exatamente o que ele perdeu. Aí agora eu vou olhar a quantidade de prótons. Vê, cada partícula alfa faz ele perder quantos prótons? 2 prótons. Então ele tinha 92. Ele tinha 92 e por alfa, se ele emitir 8 partículas alfa, ele tem que perder 16. Porque cada alfa faz perder 2, se ele emitiu 8, ele perdeu 16. Mas se a gente for analisar, ele saiu de 92 para 82, ou seja, no final das contas, esse elemento perdeu um total de quantos prótons? Perdeu apenas 10 prótons. Ou seja, aqui ele está perdendo 16. Só que lembra que cada partícula beta faz ele ganhar um próton. Se ele tem que perder um total de 10, porque para sair de 92 para chegar em 82, perder 10. Se ele já tinha perdido 16, é porque ele vai ter que ganhar quanto? 6. Ele precisa perder, ele perdeu 16, se ele ganhar 6, ele perdeu um total de 10. Saiu de 92 para 82. Como cada beta faz ele ganhar um próton, então significa dizer que ele teve que emitir 6 partículas beta. Então esse elemento químico, ele teve que emitir aí 8 partículas alfa e 6 partículas beta. Então o gabarito daria a letra B. Então, mais uma vez, analisar o raciocínio de emissão de partícula alfa, de emissão de partícula beta. É só seguir a lógica do que acontece todas as vezes que ele emite alfa, a massa cai 4, a quantidade de prótons cai 2, a partícula beta, a massa permanece a mesma, a quantidade de prótons aumenta em 1 unidade. E aí, a outra questão
que vai falar sobre radioatividade. A outra questão que fala sobre radioatividade, ela diz o seguinte: a irradiação, a questão 2, a questão 2 ele fala o seguinte: a irradiação é um método utilizado para esterilização de produtos e descontaminação ou redução de carga microbiana nos segmentos de alimentação, embalagens, fármacos e cosméticos. Esse processo consiste na exposição dos produtos à ação de ondas eletromagnéticas curtas e ionizantes, geradas a partir de fontes de cobalto-60, em um ambiente especialmente preparado para esse procedimento, conforme apresentado pela equação nuclear a seguir. E aí ele colocou duas equações. Ele colocou aqui o seguinte: o cobalto, 60 e 27, X e uma partícula beta. E aí ele pergunta o seguinte: com base nas reações nucleares representadas, o que Z corresponde? Qual é o raciocínio que eu vou ter que empregar? Primeira coisa, se um elemento aqui emitir uma partícula beta, ela não mexe com a massa. Se a massa era 60, a massa desse elemento X continua sendo 60. Já a partícula beta faz a quantidade de prótons aumentar em uma unidade. Se a quantidade de prótons aumenta em uma unidade, era 27 passa a ser 28. Então, esse elemento X, ele tem massa 60 e número atômico 28. Se esse elemento X, ele tem massa 60 e número atômico 28, aí se eu quisesse, eu iria na tabela periódica e olhar qual era o elemento que tem número atômico 28. E o elemento que tem número atômico 28 é o níquel. E aí, olhando essa segunda equação, ele diz que esse elemento X, que tem massa 60, número atômico 28, que a gente já tinha calculado aqui em cima, ele emitiu alguma coisa e continuou tendo massa 60 e número atômico 28. Só que lembra do seguinte: das duas partículas da radiação que a gente falou, partícula alfa, partícula beta e a radiação gama, a única que não mexe na massa e nem mexe com a quantidade de prótons é a radiação gama, que ela é simplesmente energia. Então, obrigatoriamente, essa partícula Z aqui, essa substância Z aqui, obrigatoriamente tem que ser a minha radiação gama. E é exatamente isso que ele pergunta. Está nas alternativas lá, letra C é a minha radiação gama. Por quê? Porque a massa permanece a mesma, a quantidade de prótons permanece a mesma. Beleza? Bom, e aí, a gente vai falar agora um pouquinho, bem rapidão, para a gente não perder tanto tempo assim, sobre um outro assunto, que é uma outra questão que eu quero comentar com vocês, falar a respeito de cinética. Bom, vê o seguinte raciocínio, ó.
Bom, vamos lá. Quando a gente fala a respeito de cinética química, lembrar que cinética ela vai estudar a velocidade com que as reações acontecem, a velocidade com que as reações ocorrem. E no Enem especificamente, o que as questões acabam cobrando de vocês são os fatores que alteram a velocidade da reação. Ou seja, o que eu posso fazer para aumentar ou para diminuir a velocidade de uma reação. Basicamente, todos esses fatores que estão aqui, eles influenciam a velocidade da reação, pensando na frequência, na quantidade de colisão entre as partículas. Quanto mais colisão entre as partículas a gente tiver, maior vai ser a velocidade da reação. E qual é o raciocínio? Concentração e pressão. Concentração e pressão elas funcionam da mesma forma. Pensa que concentração você tem uma maior quantidade de partículas ocupando o mesmo espaço. A pressão também. Só que concentração é para a substância no estado líquido, pressão é para a substância no estado gasoso. Quanto maior a concentração, quanto maior a pressão, mais partícula ocupando o mesmo espaço, ou seja, maior a quantidade de colisão, maior vai ser a velocidade da reação. Superfície de contato. Superfície de contato é a área que está exposta para a reação. Quanto mais área está exposta, maior a velocidade. E superfície de contato vale para estado sólido. Exemplo, derreter chocolate. Pensa que top, hein? Se você derreter chocolate, vai fazer brigadeiro, pega uma barra de chocolate e vai derreter. Derrete mais rápido se você colocar a barra inteira, se você cortar a barra em raspas, ou se você ralar essa barra e deixar ela em pó. Em pó, muito mais rápido. Por quê? Porque você vai ter uma superfície de contato muito maior. Aí depois a gente tem o estado físico. Estado físico é só você lembrar em termos de agitação das partículas. Se agita mais o estado gasoso, depois o estado líquido e por último o estado sólido. Então a velocidade das reações no estado gasoso, onde os reagentes são gasosos, é muito mais rápida, são líquidos, do que se eles fossem sólidos. E o último fator é a temperatura. Desses que estão aqui, depois a gente fala sobre o catalisador. A temperatura é um fator que vai afetar a velocidade, porque o que é a temperatura? É uma escala que mede a agitação das partículas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas, mais colisão, mais rápido vai ser a minha reação química. É por isso que a gente guarda as coisas na geladeira. A gente guarda as coisas na geladeira porque a gente tem uma temperatura menor. Se a temperatura é menor, a velocidade com que os alimentos, por exemplo, vão estragar, vão apodrecer, vai ser menor. Se eu quero que o alimento dure muito mais, eu não guardo na geladeira, eu guardo no freezer, no congelador. Por quê? Porque o freezer e o congelador têm uma temperatura ainda menor, ou seja, os alimentos demoram muito mais tempo para apodrecer, para estragar. Tá? E o último e mais importante fator é o catalisador. Lembrar que o catalisador, a função do catalisador é aumentar a velocidade da reação. Como é que o catalisador aumenta a velocidade da reação? Diminuindo a chamada energia de ativação. Ele diminui a energia necessária para que a minha reação aconteça. Se a energia de ativação é menor, a velocidade da minha reação passa a ser maior. E aí, se a gente for analisar a questão, ele fala o seguinte: a digestão enzimática de proteínas em aminoácidos é um processo que ocorre diariamente no nosso trato digestório. Essa quebra de proteínas também ocorre normalmente em laboratórios que desejam obter aminoácidos na sua forma livre. A diferença está no fato de que, para conseguir romper as ligações peptídicas fora do organismo humano, os cientistas precisam submeter as proteínas a processo de fervura em meio ácido ou básico. E aí ele fala: qual gráfico representa as reações de quebra proteica nas duas condições específicas do texto, uma sem e a outra com catalisador. O que eu preciso lembrar é o seguinte: independente da minha reação ter ou não ter catalisador, ela vai acontecer do mesmo jeito. O que vai mudar é a velocidade com que essa reação ocorre. Então, independente de ser uma reação com catalisador e sem catalisador, o meu ponto de partida é o mesmo e o meu ponto de chegada tem que ser exatamente o mesmo. Então, se a gente analisar os gráficos, se eu tenho um gráfico de energia aqui em função do caminho e tal, a ideia básica é o seguinte: se eu tiver, por exemplo, uma reação endotérmica, uma reação que absorve energia, eu poderia ter uma reação que ia se processar assim. Essa daqui seria a minha reação sem catalisador. Se eu colocasse o catalisador, a minha reação ia se processar desse jeito. Observem que o ponto de partida e o ponto de chegada é exatamente o mesmo. Ou seja, essa variação, esse delta H aqui, essa variação de energia é exatamente a mesma.
O que muda é só o tamanho da minha curva. A minha energia de ativação, antes era isso tudo, cai para um patamar menor. Se a minha reação for exotérmica, a mesma ideia. Meu reagente e o meu produto, se eu coloco o catalisador, a minha reação passa a se processar dessa segunda forma. Reagente e produto continuam no mesmo lugar, ou seja, o ΔH, a variação de energia da minha reação, continua sendo exatamente igual. E aí, se a gente olhar nas alternativas, a única alternativa onde eu tenho reagente e produto nos mesmos patamares e a diferença está exatamente na energia de ativação, vai ser a minha letra C, que vai ser o gabarito da questão. Tranquilo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido que a gente trabalhou aqui dois assuntos que são corriqueiros na prova do Enem, falar sobre radioatividade e falar a respeito de cinética química. E aí, qualquer dúvida, por favor, deixa nos comentários. E, bom, é isso. Beleza, galera? Obrigado, um abraço, cheiro e tamo junto. Abraço. Falou!